Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem também. Eu estou muito bem. Confesso que eu estou um pouco sem planejamento para postar vídeo aqui para vocês. Semana passada, na retrasada, né? Tem o que? 3 semanas que eu postei vídeo. No último vídeo que eu postei, eu tinha falado que ia falar sobre finanças, que é para ser também um dos conteúdos aqui, né? Mas eu estava refletindo e lendo. E eu acredito que a gente tem que procurar Deus primeiro, né? E todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Então a gente sempre tem que dar prioridade a Deus. Eu estava aqui, como sempre, refletindo, né? E vendo como que a humildade, que será o conteúdo que a gente irá falar hoje, é uma virtude tão, assim, tão admirável, honrada, e que é algo que é tratado como milênios, né? Até mesmo de Jesus, que ele poderia ter nascido em um palácio ou em um local de riquezas, né, e de tudo mais, por ele ser filho de Deus. E ele simplesmente nasceu em um lugar tranquilo, humilde, lugar assim que a gente pode colocar como pobre, né, ou algo do tipo, se bem que eu acredito que pobreza é um estado de mente, de espírito e de mente, né? Mas enfim, ele nasceu em condições financeiras escassas. E sempre desde muito jovem, Jesus Cristo foi muito inspirador, né? Portanto, que até hoje ele é falado e mais falado, né? Então, assim, Jesus Cristo nasceu em um lugar humilde e ele poderia ter tudo que ele quisesse ter, por ele ser filho de Deus, imagina, né? Ele ser filho de Deus, literalmente primogênito ali, né? De Deus. E aí acaba que ele nasceu de uma mãe humilde, que foi Maria, né? Virgem Maria, e do seu pai também, José, que também era muito humilde, trabalhador, carpinteiro, né? E, tipo assim, sempre teve lutas e coisas e dificuldades, assim como todos nós temos e sempre vamos ter. Não adianta a gente achar que ao decorrer do tempo a gente vai passar por ter menos problemas ou algo do tipo. Na realidade, o que vai acontecer é que as dificuldades serão outras, né? E às vezes a gente fica ligado a outras coisas, como status social ou condições financeiras ou dinheiros, e achando que aquilo ali é tudo e tudo mais, e na verdade aquilo ali é o de menos, né? É o de menos, porque como eu falei, o estado de espírito é o que define você. Se você tem a mente boa, se você tem aqui, ó, na sua mente aqui, o que você realmente é rico, que é humildade, é ser generoso, né? É ser uma pessoa com empatia, com simpatia, se colocar no lugar do próximo, né? Do amor, né? Que Jesus Cristo fala, amar o próximo como a ti mesmo, né? Isso aí enfim, várias virtudes. E Jesus Cristo nunca deixou de se levar por isso, né? Mesmo tendo eles estando em locais até mesmo privilegiados que falam, né, que Jesus andava com médicos e com pessoas de grande escalão na sua juventude e tudo mais, né? E ele nunca deixou isso aí subir para a mente dele, né? Nunca deixou isso aí ser algo que, porque hoje eu tô aqui com esses caras aqui, imagina, tipo, porque hoje eu tô aqui com médico, com engenheiro, com um cara formado em direito, né? Na época não era direito, era outros nomes, né? E médico já tinha, eu acredito que já tinha o nome de médico, mas essas outras profissões que ainda estavam engateando, na verdade, mas tinha outros nomes. Mas eram de status social e de, querendo ou não, de influência e poderes, né? E Jesus sempre foi o mesmo, né? Sempre foi humilde, tranquilo, ajudava os necessitados, servia as pessoas e sempre estava ali, né? Então, isso aí é algo muito, muito legal, né? E eu vou ler aqui um texto para vocês, que o nascimento simples, Jesus, o Rei dos Reis, poderia ter nascido em um palácio, mas nasceu em uma manjedoura. Isso nos ensina que o valor de alguém não está em sua posição social, mas no seu propósito de vida, né? Até outra coisa de propósito de vida. Que o propósito de vida dele era passar essa imagem, né? De ser uma pessoa humilde e de outros princípios, né? E de outras virtudes, né? E tipo assim,
O Rei dos Reis decidiu fazer isso, né? Passar algo parecido com a maioria das pessoas, né? Não é nem minoria, a maioria, porque a maioria das pessoas são escassas de finanças, né? Aqui mesmo no Brasil a maioria é assim, infelizmente. É poucas porcentagens e grupos que ganham acima de, sei lá, 5 mil reais, que são aproximadamente 4 salários, 3 salários, né? 4 salários mínimos, aproximadamente. E que já são ali, já estão em um outro nível de realidade, né? A maioria das pessoas vive com muito pouco e tal. E Jesus Cristo veio nesse pouco, né? Para mostrar pra gente que a gente pode ser diferente por a gente ser diferente, a gente ser a gente. E não por a gente ter um carro legal, a gente ter uma casa legal, a gente ter uma condição financeira legal, a gente ter um parente, um irmão, uma mãe. Enfim, nesse contexto, sabe, de alguém a gente querer se achar melhor que as outras pessoas que estão lá embaixo, né? E Jesus Cristo mostrou pra gente que como ser um líder também, né? Como ser um servo, como ser grandioso, majestoso, que era simplesmente ele limpar os pés dos discípulos, né? Que naquela época só quem fazia esse tipo de trabalho, esses serviços, era servos, eram as pessoas que trabalhavam com aquilo ali, né? Que era limpar os pés, né? Então Jesus Cristo, o Rei dos Reis, né? Ele foi lá e serviu, limpou o pé de Pedro, né? Deu um beijo em Judas, perdoou Judas e tudo mais, né? Outro exemplo que a gente pode colocar, de Tiago, limpou o pé deles ali. E eles, poxa, Jesus, como que você, mesmo ele já sabendo, né, que Jesus era o Rei dos Reis, e sabendo, poxa, Jesus, olha, quem é você? E por que você está fazendo isso pela gente? Por que você está fazendo isso pela gente? Entende? Esse cuidado com a gente, entendeu? De nos servir aqui, de estar aqui, nos dando essa atenção e estar aqui sempre com esse mesmo comportamento, de estar ali se preocupando com o outro. Ô, meu amigo, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa e tal, sempre ali tentando servir as pessoas, fazer algo pelas pessoas. E a humildade também é isso, a gente ter empatia pelo próximo, a gente se colocar no lugar do próximo. E a gente relevar muitas coisas também a humildade, porque as pessoas acham que humildade é ser uma pessoa, como voltando ao assunto inicial, sobre status social ou algo do tipo, né? Status social e classe social. Que achar que a pessoa ali é pobre, olha, aquele rapazinho ali, ele é pobrezinho, ele cata latinha na rua, entendeu? Ele mora numa casinha simplesinha, numa cabanazinha, né? E olha, ele é humilde, e não é, a humildade não é isso, né? Como eu citei, é princípios, é você servir as pessoas, é você ter empatia pelo próximo, se importar com o próximo. Ô, meu amigo, você está precisando de alguma coisa e tal, né? E até hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Thiago Brunetti, que é um cara que eu admiro muito e gosto muito dele, que ele estava falando literalmente referente a gente perdoar as pessoas também. Até isso a humildade nos coloca, sobre perdoar as pessoas. Que a gente pode citar, vou citar aqui Jesus Cristo, que está sendo, a luz de tudo, e é que a gente pode citar, que ele fala o seguinte: se o teu inimigo te bater na tua face, ofereça outra para ele bater. Se teu inimigo tiver com fome, dê algo para ele comer. E se ele tiver sede, dê algo para ele beber, né? Então, até mesmo isso Jesus Cristo passou, né? Com Judas, né? Com outras situações também, e ele passou por isso, ele sentiu na pele. Então, assim, a gente está em 2025. Olha o exemplo que a gente pode pegar. Jesus Cristo era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é ainda, e ele decidiu se encurvar para servir as pessoas e passar essa visão. Então a gente que está aqui hoje, mesmo a gente acredito que várias pessoas me assistem, de várias classes sociais, acredito também nisso, poxa, se a gente está aqui, por que a gente, em vez de fazer a diferença, querer
fazer algo de diferente, a gente vai ficar humilhando as pessoas, destratando porque ela é menor que a gente, ou porque ela não teve alguns privilégios ou oportunidades, ou alguma situação que ela fez, sabe? E fez ela passar por aquilo. Em vez disso, de a gente julgar as pessoas, a gente deve tentar, não, se colocar no lugar dela e tentar ajudar. Ô amigo, você quer ajuda? Com a palavra mesmo, com um pensamento. Às vezes você ajuda as pessoas. Poxa, às vezes a gente fica achando, assim, outro ponto aqui muito legal que eu posso colocar é sobre ajuda. Às vezes a gente acha que, quando eu estiver em tal situação, eu ajudo essa pessoa. Quando eu fazer isso aqui, eu ajudo aquela pessoa. E não. Às vezes a gente vai lá e fala, ô meu amigo, dá uma palavra, dá uma comida, né? Um alimento ali, algo para beber, né? Dá um casaco para não ter frio e tudo mais, ou tenta ajudar, servir aquela pessoa ali, servir mesmo, literalmente é servir, né? E a gente fazer isso, né? E não ficar procurando desculpa e nem nada, né? Então, assim, a gente tem sempre que procurar a fazer isso, né? A ser a diferença, né? Também no mundo, né? A gente tem que ser diferente. Porque já existe bastante pessoas que são soberbas e se acham superiores por ter algo e o principal não tem, que é Deus. E outra coisa também é que vive na igreja, onde coisas que andam com Jesus e tem Jesus, mas não praticam. Entendeu? Jesus fala que ele odeia os hipócritas, as pessoas que ficam com hipocrisia, né? Que fica falando ali, às vezes até vai num lugar, outra vez não fala, ou vai num lugar, frequenta e faz algo totalmente ao contrário, né? Então, às vezes, a maioria das vezes a gente tem oportunidade, no dia a dia mesmo a gente tem. Eu vou falar algumas práticas aqui, que é ter a gratidão e reconhecer que tudo vem de Deus, tratar todos com respeito, independente da posição social, ajudar sem esperar nada em troca. Isso aqui é primordial sobre honra, sobre a nobreza divina, né? De você ter honra, né? Porque você fazendo as coisas sem esperar daquela pessoa ali, quem que vai te recompensar? Quem que é o pai dos pobres? O pai do necessitado, da viúva, do órfão? É Deus. Jesus de Nazaré, que está lá em cima no céu, nos observando e vendo tudo que a gente está fazendo. E ele vai anotar aquilo ali. Anotar não, que ele não precisa disso, né? Jesus não precisa, é só uma metáfora. Ele vai olhar ali e vai falar, pô, bacana que aquele cara ali fez ali por aquela pessoa. Olha aquela moça ali, olha o que ela fez. Ela foi lá, pegou o último dinheirinho dela, ou pegou o pãozinho dela que ela tinha ali para ela comer, passar a manhã para até chegar a hora de almoçar. E ela dividiu com aquela pessoa ali, com aquele colega de trabalho dela, né? Com aquele professor que é enjoado, né? Alguns exemplos que eu estou dando. E literalmente procurar fazer isso, né? É esperar sem nada em troca. Eu vou fazer isso aqui, depois eu cobro um favorzinho, depois eu peço algo. Não, se você fez ali, só faça e continue sua vida normalmente, né? E é muito melhor você ser honrado por Deus do que pelas pessoas. Na verdade, a maioria das vezes as pessoas não vão lhe honrar e não vão reconhecer. A maioria das vezes. E isso aí é algo assim, que está escrito na Bíblia, né? Deus mesmo, ele fala disso, né? Jesus Cristo fala, né? Que as pessoas, às vezes, não vão reconhecer, não vão ter gratidão. E para você não ficar frustrado, você não ficar triste, nem nada por aquilo ali, né? Então, basicamente é isso, né? Servir as pessoas de verdade, sem querer nada em troca e não ficar esperando ajudar ou fazer algo por causa de classe social para querer se achar, querer ser melhor ou algo do tipo, né? E viver para servir, ajudar as pessoas com pouco que tem. Às vezes a gente não tem pouco, mas tem pessoas que não tem nada. É como minha mãe sempre me fala, né? Que às vezes a gente não tem nem gratidão pelas coisas, né? E existem tantas pessoas pobres e pessoas que precisam de ajuda. E eu falo, aqui eu vou dar até mesmo uma aprimorada no que ela me fala, referente a isso, que as pessoas necessitadas não são só aquelas que é de comida, ou de bebida, ou de condição financeira. É de uma palavra, como eu falei, mental, ó.
algo espiritual, uma pregação, você falar algo do tipo, entendeu? E aí aquela pessoa ali vai ser levada a um outro ponto. Talvez você fala alguma coisa ali, ela vai falar, caramba, tem razão aquilo que o Paulo me falou, e eu vou pensar aqui diferente, vou fazer diferente, e aí você ajuda ali aquela pessoa e muda, né? E também aprender a pedir perdão para as pessoas. Não tem nada demais pedir perdão se você errou, né? É pedir perdão e realmente se arrepender, né, de algo que você falou, que fez, e você procurar se aprimorar. Outra frase que eu gosto que é a seguinte: não há nada de nobre em ser superior ao seu semelhante. A verdadeira nobreza está em ser superior ao seu antigo eu, né? Então, assim, não tem problema você errar ali, mas você tem que procurar evoluir também, melhorar. Não ficar na mesmice, não ficar ali naquele ponto, né? E eu vou ler aqui a conclusão para vocês aqui, que eu faço um roteirozinho para me ter norte, né? Para me falar algo legal também, para mim não falar qualquer coisa e nem ficar ruim no vídeo, né? Se até Jesus, que tinha todo o poder, escolheu ser humilde, por que não seguir esse exemplo? A humildade abre portas, transforma vidas e nos aproxima de Deus. Se você quer ver essa transformação na sua vida, comece praticando a humildade hoje. E eu me encerro esse vídeo com isso. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela atenção de cada um que ficou aqui até agora. Os vídeos são longos, mas é o meu pensamento. O meu pensamento é esse. Felizmente, o que talvez até mesmo, às vezes não, o que Deus quer é isso, né? Que eu faça isso. Um vídeo mais longo, algo do tipo. E é basicamente isso, pessoal, né? Sejam humildes, sejam verdadeiros, autênticos. E lembre-se, sempre façam a diferença, onde você for que seja. As pessoas vão lembrar de você. E outra coisa que eu aprendi também é que a humildade, ela abre portas que dinheiro não vai te levar lá, a amizade não vai te levar lá, e nem outras coisas vão te levar lá, né? Somente a humildade que tem a chave para todas as portas, e portas que você nem imagina, né? Que você ser humilde, ser aquela pessoa ali que trata as pessoas bem, conversa bem e tudo mais. As pessoas vão observar você e vão gostar muito daquilo, né? E não deixe de ler a palavra de Deus, e nem de orar, e nem de praticar as coisas divinas, porque Deus é muito bom. E se você que está aí me ouvindo acha que não tem solução para alguma coisa que você fez ou algo do tipo, se arrependa e procure a Deus, a Jesus, que Ele vai te ajudar. Assim como Ele me ajudou também, há algum tempo atrás, que eu estava com alguma dificuldade, com alguns problemas, e Ele me acordou, Ele tirou as escamas dos meus olhos e me ajudou, né? E até mesmo me fez eu estar aqui hoje, que é tirando num sábado, agora é 9 horas da noite, e eu estou tirando um aqui para estar falando isso, sobre Jesus e sobre a importância de ser humilde, né? E se eu não tivesse passado também por aquilo, talvez eu não estaria aqui agora, não tentando ajudar as pessoas e nem me ajudando. Como outra coisa que eu acredito também é que aquela pessoa que procura ajudar as outras e ajudar, ela está se ajudando e aprendendo, né? Porque ninguém é perfeito também. E uma outra frase muito legal que eu gosto, que eu acho que foi de origem asiática, do Japão ou é chinês, alguma coisa assim, que falam o seguinte, eu não lembro o autor, me perdoem, que um verdadeiro sábio é um eterno aprendiz, né? Então, o cara que é sábio ali, ele vai estar sempre, ele é sempre um aprendiz, ele sempre aprende. Ele não chegou ao ápice, só que infelizmente não é chegar ao ápice, na verdade é chegar no limite do conhecimento e da sabedoria. É só Deus e a própria sabedoria, né? Que tem esse poder, essa virtude de Jesus, Espírito Santo, que tem essas virtudes e esses poderes. A gente que está aqui de passagem, não, nada disso. A gente vai estar sempre procurando aprender e vai estar sempre aprendendo também coisas novas, sempre, sempre, sempre. Então, até mesmo algo relacionado à humildade, era para finalizar o vídeo, mas enfim, é que às vezes a gente pensa que as pessoas são inúteis ou alguma coisa pelo aquilo que a gente observa, mas ninguém não é tão ruim que não possa ajudar, e ninguém é tão bom que não possa ser ruim em algo, né? Então, assim,
a gente tem que filtrar e observar as coisas também, e é como eu falei, ser humilde, né? É o que vale. Né? E outras virtudes também, que eu irei falar em próximos vídeos. Obrigado pela atenção, novamente que eu falei, e tamo junto, pessoal, é nóis. Boa noite aí, fiquem com Jesus, é nóis.